trevas, a fronteira final. Estas são as viagens da Ghost Prize. Sua missão não tem fim: conhecer novos mundos obscuros, buscar vida inteligente e novas subculturas, trevosamente ir onde nenhum morcego antes veio. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. E aí galera, aqui é a Lari Mendes e você precisa entender, a maioria das pessoas não está preparada para despertar, muitas delas são inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema que irão lutar para protegê-lo, como diria Morpheus. Meu nome é Kipper e a banda mais importante de 1977 foi o Kraftwerk. Fala morcegada, eu sou Dani Príncipe e quando toca? Eu fico em dúvida, isso é front ou bonde do Tigrão? Oi pessoal, eu sou a Adri Amaral e sou uma versão da Casey Pollard acadêmica. E no episódio de hoje, episódio de número 15 aqui da nossa Ghost Prize, teremos ele, o famoso Cyber Ghost 2037, os Rivet Heads, Clubbers, Wavers e outras máquinas. Mas antes de mais nada, Corvo Correio. Corvo Correio, voa nas trevas. Corvo Correio. Fala morcegada, estamos mais uma vez aqui com o nosso Corvo Correio e dessa vez eu tô voando solo, porque assim, o Daniel, no caso eu, esqueceu de combinar antes com a Lari para gravar o Corvo Correio, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e agora eu tô aqui nos 15 minutos do terceiro tempo gravando no modo Fúria o Corvo Correio e infelizmente por isso a Lari não vai poder participar e dar o tostão da bela voz dela para vocês. Mas vamos ao que importa. Antes de mais nada, alguns recadinhos. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, participar aqui do nosso podcast e terem talvez as suas mensagens lidas num episódio, é só ir no nosso Instagram, GotPrize, e deixar um comentário, mandar uma DM que pode ser que a gente escolha para ler aqui em um episódio futuro. E além disso, um recado muito importante é que agora estamos também no YouTube, então você pode procurar lá no YouTube por GotPrize, que nós temos o canal com todos os episódios lançados já disponíveis para vocês ouvirem. E eu ia pedir também uma colaboração de vocês para dar um engajamento no YouTube, que é muito importante, você sabe, fazer toda aquela pataquada do YouTube de ativar sininho, se inscrever no canal, dar like nos episódios, deixar comentário. Mas sem mais delongas, vamos lá para as mensagens que vocês mandaram via Instagram pra gente aqui no podcast Got Prize. A primeira mensagem que eu vou ler é da Ana Franskoviak. Eu não sei se eu pronunciei o seu nome direito, Ana, então você vai me desculpar, você pode depois me corrigir como pronuncia. Para quem já deve conhecer ela, ou talvez não, ela tem um canal no YouTube, ela é a Nômade Cósmica, então vão lá também, se inscrever no canal dela e conhecer mais essa pessoa também aí no nosso YouTube, na nossa gotosfera. Mas, mais importante que isso, vamos à mensagem que ela mandou para o nosso Instagram. Olá, povo morcegante! Primeiramente, gratíssima pelo conteúdo de alta qualidade, conhecimento de causa e bom humor, tudo que a patrulha fiscaloide não tem. Gostaria de deixar uma sugestão de tema, o magnífico filme/quadrinho Nightbreed, ou Raça das Trevas, do grande Clive Barker, que ao lado de Anne Rice e Neil Gaiman compõe a minha tríade de escritores favorita do século XX. Mais uma vez, valeu! Então, Ana, a gente pode ser que fique aí para algum episódio onde nós vamos falar aí de escritores que nós gostamos e que são muito trevosos e que tem a ver com a subcultura. Então, pode ser que em algum momento a gente cite, eu vou deixar anotada aqui a sugestão, e pode ser que o Clive Barker e o Nightbreed apareçam em algum episódio do futuro, quem sabe. E uma outra DM que nós recebemos ali no nosso Instagram é do Andy Moore, que costuma participar bastante aí, mandar bastante mensagens, e dessa vez ele está comentando sobre o episódio 14, que é aquele onde falamos sobre a literatura gótica. E vamos lá, salve! Sobre o episódio 14 eu diria que a subcultura gótica e a literatura gótica tem um relacionamento, um casamento talvez, só que esse relacionamento é aberto e poliamoroso. Ambos se influenciam atualmente.
E embora influenciem também em outras subculturas e estéticas, e recebam também influências de outras subculturas e estéticas, mesmo pessoas que não são grandes leitores acabam tendo essas influências, até porque consomem outros produtos culturais que bebem na literatura gótica, como filmes, séries e games. E realmente, eu diria também que às vezes até essas outras coisas da cultura geral bebem não só da literatura gótica, como também acabam bebendo da subcultura. Então tudo acaba virando ali um relacionamento não monogâmico entre a subcultura gótica, a literatura gótica e outras subculturas, e até um pouquinho do mainstream ele tenta entrar nesse surubão cultural que forma tudo que a gente gosta, e que as pessoas também que não se identificam aí como góticos, né, não se identificam com a subcultura, acabam gostando também, porque todo mundo tem ali aquele pontinho trevoso no seu coração. E é isso aí, galera. Agora vocês vão ficar aí com o nosso episódio sobre cybergots e outras máquinas aí, todas essas coisas cibernéticas do futuro que talvez já seja o presente. Tá, beleza, gente. Então, voltando aqui, né, pro mundinho cyber que nós estamos inseridos no episódio de hoje, eu queria fazer, assim, um comentário sobre, mais especificamente, o cyberpunk, esse estilo literário, ficcional aí, tornou muito popular de novo agora, devido aos jogos de computador, Cyberpunk 2077, que deriva de um jogo de RPG, que eu mesmo já joguei, pra quem não sabe, eu sou louco por RPG, né, e agora tá todo mundo aí nessa vibe cyber de novo, teve anime no Netflix, tem filmes cibernéticos saindo, e sempre tiveram filmes cibernéticos que muita gente gostou. Pra quem não sabe, o termo foi criado nos anos 80 ali pelo autor Bruce Battle, eu não sei se eu disse o nome dele direito, né, com uma história que chamava Cyberpunk, né. E tem até um comentário só que eu quero inserir aqui de um autor chamado Lawrence Persson, que eu acho que resume bem esse estilo, até pra Adriana aí falar, trazer todo o conhecimento que ela tem, que ele diz que os personagens de Cyberpunk clássicos são seres marginalizados, distanciados, solitários e que vivem à margem da sociedade, geralmente em futuros distópicos, onde a vida diária é impactada pela rápida mudança tecnológica, em uma atmosfera de informação computadorizada ambígua e modificações invasivas do corpo humano. E eu diria que isso já é o nosso presente, né? Dá pra dizer que a gente já vive num mundo cyberpunk, inclusive porque a gente vive num mundo virtual agora em 2022, né? Estamos 77% já nesse processo, Dandan. Bom, o que a gente pode dizer, assim, tem muita coisa pra falar, né? O cyberpunk, ele é, além de um gênero literário e narrativo e ficcional, ele é também uma subcultura, ele é uma cultura, né? De certa forma. Então, ele adquire essas características. Na verdade, ele surge, então, ali nos anos 80, né? Com uma série com que eles chamam a geração cyberpunk, que foi uma geração de escritores, né? E aí recebe essa alcunha por uma denominação jornalística. E tem várias lendas, assim, em torno do nascimento do cyberpunk. Uma delas é que o William Gibson, ele estava em 1982 assistindo a uma sessão de Blade Runner, né, no cinema, e ele sai do cinema porque ele disse: é muito parecido com o livro que eu tô escrevendo. Então, isso é uma lenda que ele gosta de contar. Ele também gosta de contar que ele escreveu todinho Neuromancer numa máquina de escrever e não no computador. Então, assim, são lendas que a gente nunca vai saber se são verdadeiras ou reais, mas que são interessantes e já demonstram, assim, um pouco também essa questão de como a ficção científica do cyberpunk, ela é diferente daquela coisa do space opera, do espaço e tal. Ela está muito calcada no nosso cotidiano, então nos desenvolvimentos tecnológicos da sociedade e muito relacionado com questões políticas, né? Embora as pessoas às vezes queiram botar isso para baixo do tapete, mas é muito importante a gente relembrar, assim, essa relação com as ruas, com questões sociais, com essas questões de como a tecnologia invade o ser humano nas mais diferentes formas, seja pelo corpo, seja pela imersão nos mundos virtuais. Então acho que é um pouco por aí. E aí disso, né, ela também é uma estética. Então, como toda cultura, ela também tem uma ênfase, né, visual, sonora. Então aí ela vai se desdobrando em diversas mídias, né? Embora ela comece na literatura, ela depois vai se desmembrando para várias outras mídias, nos jogos, RPG, enfim, nos games, no cinema, mas na verdade o que popularizou
mesmo a estética cyberpunk foi o cinema. Então, esse é um ponto, diríamos assim, o audiovisual ele facilita o entendimento. Aí muitas pessoas vão falar que assim, que é o mesmo problema que tem com o gótico, com outras culturas, vão dizer, não, mas isso é só visual, isso não tem os elementos, abre aspas, ideológicos, enfim. Por aí a gente pode abrir essa discussão. É interessante, mais uma vez a gente tem aí o elemento de uma subcultura começando a partir de uma literatura ou um cinema, né? Que a gente pode ver em outros casos também. Isso, tem vários casos, né? O próprio gótico tem essa relação com a literatura e o cyberpunk também, ao mesmo tempo que ele tem muitos elementos de realismo, né? Se a gente pensar, né, nos gêneros literários, ele também tem muitos elementos do romantismo gótico, né? Principalmente na relação com a cidade, né? Que é sempre uma cidade obscura, uma cidade onde chove, uma cidade, geralmente as coisas acontecem à noite, então tem todo um elementos, né, os próprios personagens, como eles se comportam, uma coisa meio anti-herói, então tem tudo isso, assim, que trazem essa atmosfera, né, do cyberpunk e que depois a gente vai ver alguns desses elementos são novamente trazidos para o cybergótico. Não, é legal isso que você comentou, trazendo da literatura gótica, que inclusive é o episódio anterior a esse, né? A gente falava justamente sobre literatura, porque se for pegar com algumas aspas, e não algumas aspas também, a ficção científica, ela surgiu ali junto com a literatura gótica, né? Se for pegar a própria Mary Shelley com Frankenstein, né? É uma inauguração da ficção científica e de um personagem que é uma criatura meio criada de uma forma, vamos dizer assim, tecnológica, com muitas aspas, né, porque ele não é natural, ele não nasceu como um ser humano, ele foi criado com partes de outros humanos e tem todo um envolvimento de maquinário para fazer ele passar a existir. E a gente consegue traduzir isso depois para fazer um paralelo com o próprio cyberpunk, né? Então a gente consegue ver muito da literatura gótica em vários aspectos diretos ou indiretos ali no próprio cyberpunk que surgiu nos anos 80, né? Que é a mesma época em que, com uma certa licença poética, a gente pode dizer que a própria subcultura gótica surgiu. E por falar nisso, essa relação do cybergótico com o cyberpunk, ela fica só no cyber mesmo, ou tem alguns outros paralelos que a gente consegue traçar, já entrando no cybergótico mais especificamente? Tem alguns paralelos, assim, que a gente consegue traçar, além na verdade, esse cyber vira uma coisa meio, né, quase um neologismo, assim, para relacionar tudo que tem a ver com a cultura derivada da cibernética, né, a mediação homem-máquina, tecnologias e tal. Tem a questão, por exemplo, né, da questão dos implantes, o próprio visual, né, do cybergot acaba bebendo nessa fonte. Tem a questão das temáticas, por exemplo, dentro da música, de trazer essa relação homem-máquina, de ser uma coisa distópica, bem ficção científica. Se vocês pegarem várias bandas, vão estar trabalhando, vão ter inclusive samplers de filmes de ficção científica dentro das músicas, tá? Se a gente prestar bem atenção e começar a desmembrar. E também muita coisa relacionada a uma coisa meio militarizada, industrializada, enfim. Então tem vários elementos aí que a gente pode... A questão das cores, né, das cores berrantes, a gente pensar na paleta de cor aí. O Keeper é designer, pode até falar melhor do que eu disso, mas a gente vai ver que tem vários elementos aí que vão se conectar e que às vezes entram em choque com um gótico mais tradicional, né? Então, e até pensando, por exemplo, em questões de gênero, né? Tem uma pesquisadora que vai falar que o visual cybergot, o EBM industrial, eles trazem uma coisa um pouco, às vezes, mais masculinizada, né? Porque o gótico sempre foi uma subcultura muito ligada ao feminino, à androginia. Então, enfim, tem vários debates aí que a gente pode falar. Inclusive, o episódio anterior da Ghost Prize aqui foi exatamente sobre o elemento queer, já na literatura gótica, e como a subcultura gótica ela vai, assim, escolher, entre aspas, essa forma gótica, até porque já queria falar sobre isso, né? O elemento queer está aí nessa base até estética que é escolhida para viabilizar esse discurso gótico, né? E a gente comentou ainda que a gente vê um pouco essa diferença no cyber, no IBM, que geralmente o cyberghost apresenta elementos um pouco mais, digamos, queer do que o Rivet, na outra ponta, né? Alguns autores falam disso. Tem o livro, acho que foi da Danja Abril, que ela comenta a forma de ocupação
da dança nas pistas, né? É diferente. A gente vai falar da dança no final, a gente tá planejando falar disso aqui. E sobre o Frankenstein, eu tava lembrando uma coisa que a gente comentou ainda no outro episódio, eu acho, que é como o Blade Runner tem essa coisa de criar a vida, criar um monstro e aquela coisa de meio de piana, né, da culpa, porque dando spoiler do Blade Runner já pode, né, o monstro acaba matando o pai, né, acaba matando o criador também. Então tem essas relações todas aí que a gente já comentou, né, então tem muita coisa em comum aí. Puxando gancho, ainda mencionando mais obras sobre a esse respeito, queria comentar também que dentro do livro do Gothic Chic tem uma pesquisadora que fez um estudo sobre a subcultura gótica, que é a Alicia Porter, e ela diz que ela vê o industrial e o gótico como os dois lados da mesma moeda, né? Sendo o yin e o yang, o feminino e o masculino. Então tem sim o lado gótico, que expressa o emocional, a beleza, o sobrenatural, o feminino, o poético, o teatral, e aí o industrial ele entra pra fazer a parte masculina, a parte da raiva, da agressividade, do barulhento, do científico, o tecnológico e o político. E essas coisas elas vão se mesclando sim para formar o que a gente hoje conhece como a subcultura cybergótica, que ela é derivada. Eu poderia até dizer que ela é prima, não só prima, eu acho que é um primo de fruto de incesto da própria subcultura gótica. Eu classificaria dessa maneira, acho que dá para entender dessa maneira. É quase a casa Targaryen. Exatamente. E incesto que tem tudo a ver com literatura gótica, né? Não é? Seria mais uma suruba, eu acho, mas... Então, o fruto dessa suruba, gente, você pode considerar da mesma família. E é por isso que eu defendo que cybergótico é gótico, sim. Então, eu também defendo, Larissa, embora muita gente ache que isso é bem polêmico. Por exemplo, se tu vai em festivais fora, tá tudo misturado. exato. Tu olha o line-up, tu olha as pessoas, vai estar tudo ali junto. Claro, alguns vão para um palco, outros vão para outro, mas o festival, quando ele é montado, tá todo mundo ali, né? E eu acho que essas separações, elas não são positivas, eu acho. Eu gosto da mistura, eu sou latina, eu gosto da hibridização. E falando nessa parte já da música, entrando na música eletrônica, vocês sabem me dizer, musicalmente falando, quais seriam os tipos de música eletrônica que fazem parte da nossa tradição gótica? Sobre isso que a Adriana falou aí, que os estilos convivem muito mais de forma híbrida e harmônica lá fora, né? Eu tenho que contar isso, eu vou falar, eu vou perder vários amigos, mas eu tenho que falar isso. Diz que o governador de São Paulo ia vender a cidade de São Paulo para Disney, né? Para Disney fazer um parque temático anos 80, porque já estava pronto, né? É só cercar e começar a cobrar ingresso. Gente, é um problema que a gente tem aqui no Brasil de ser muito conservador, do pessoal ser muito apegado aos anos 80, né? É um país conservador, e mesmo nessa parte que se diz alternativa, né? E é irônico porque era para ser alternativo, né? E a coisa mais bizarra foi que agora em 2020, por aí, começou um revival lá fora de anos 80, tá legal, 20 anos depois, 40 anos depois, né? Já teve vintage já, né? Mas aqui chegou e a gente estava super atualizado porque a gente tinha um relógio parado, né? Ele acerta as horas 2 vezes por dia, né? Então, quando chega um revival anos 80 no Brasil, legal, a gente está up to date, porque está parado desde os anos 80, isso aqui continuou mainstream, continuou comercial, continuou sendo uma tendência, digamos, dominante e conservadora, né? Então, é uma coisa que não combina. É uma coisa do Brasil. Quem só vê as coisas aqui no Brasil precisa ficar consciente que a gente tem uma situação distorcida aqui. É uma coisa que não combina com a questão de música e evolução da música, dos estilos musicais e da própria subcultura e tudo mais, é exatamente ficar na atitude conservadora, sendo que a nossa música ela só surge por conta das invenções que vão acompanhando a nossa contemporaneidade. Então, a partir do momento que surgiu os sintetizadores, a nossa história foi completamente outra coisa. Então, não foi aí que a gente está parando. O cyber, tudo que ele acarreta é justamente pensar em tudo que está surgindo, em tudo que ainda pode surgir, e nesse imaginário do quanto isso vai influenciar no nosso dia a dia, até mesmo nos nossos corpos, que é uma das paradas que a gente entra também na parte estética, que muita gente diz que é fútil, né? Só que não, porque tudo isso é reflexo do que a gente
transborda dentro do nosso ser social. Então, a partir do momento que a música, ela usa tudo isso que é de eletrônico, se você ficar na parte conservadora, você não tá acompanhando mais o que a sua subcultura, que é uma base musical, tem pra oferecer, né? Acho que é uma coisa meio hipócrita e contraditória de alguns membros. Exatamente, e a própria questão, né, do experimentalismo que tá na origem do industrial, né? Se a gente pensar lá no Throbbing Gristle, todo esse pessoal que vem numa vanguarda, que vem numa coisa artística, né, de experimentar, de bater, sei lá, bater panela, de pegar coisas, elementos diferentes. Da máquina de lavar. Da máquina de lavar, isso. Pegar o barulho do som. Eu até esses dias eu tava no Rio, eu peguei um ônibus que era extremamente barulhento, e a gente tava falando com o pessoal, eu vou gravar esse barulho do ônibus aqui, depois eu vou fazer um remix, porque eu acho que tá perfeito, e daí vai ser, aí pegamos o nome Urca, não sei o que, vai ser o nome do projeto, a gente dava risada, porque é isso. Urca? Era um ônibus na Urca, e tava muito barulhento, e aí eu disse, eu vou gravar isso aqui, pena que eu não gravei na hora o barulho. Engraçado, porque Urca também é uma marca de desinfetante, então você pensa nessa parada do desintegrar as coisas e tudo mais, traz outro significado. Então tudo isso faz parte desses elementos, então realmente essa coisa de ser conservador, achar que a música é só feita, sei lá, com guitarra, baixo, bateria, é uma coisa muito parada no tempo, como disse o Kipper, não tem nem o que falar. Não que também não possa ter coisas legais assim, né, mas é achar que só isso tem um valor, não entender a cultura como um todo, é ficar ali meio bitolado e não entender essas relações, né, com a literatura, com o cotidiano, com questões sociológicas, então é um pouco por aí. E por falar em polêmica, que eu vou aproveitar esse espacinho que a gente tá nesse momento, até antes de voltar pra música e comentar as vertentes musicais aí, que o pessoal deve estar meio curioso para saber, né? Quais são as vertentes musicais eletrônicas do gótico, né? Aquela coisa meio lição de casa que a galera curte também. Existe uma coisa que aconteceu ali por 80, 90 no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, que a gente consegue ligar a música eletrônica gótica com uma música muito popular no Rio, né? Quando chegou no Rio ali o electrofunk, que é muito conhecido pelo Af Bambata, entre outros artistas aí, que na verdade foram quem trouxe esse estilo de sintetizar coisas do funk, de outros estilos musicais, né? O funk, quando eu digo, é o funk americano mesmo, né? Aquela coisa de James Brown. E foi quando chegou esses discos ali no Rio e o pessoal criou o funk carioca, justamente experimentando e mixando esses samplers, né, ali desse pessoal, e criou um estilo musical muito nosso, que nasceu meio que em paralelo com os estilos musicais góticos, e o pessoal tem um certo preconceito com isso, mas se for pensar, a própria música gótica tem influência latina, tem influência negra, então não faria, com algumas alças, muito sentido ter tanta ressalva assim com algo que foi criado aqui, que tem paralelos muito parecidos, né? Eles quase que nasceram, assim, de um mesmo pai, mas em lugares totalmente diferentes, né? Então eu queria trazer esse, vamos dizer assim, essa polêmica, porque existe muito preconceito musical no Brasil, eu não vou passar pano, inclusive quem tá em meios undergrounds e alternativos e não sei o que, tem essa tendência a desvalorizar outras coisas que também são undergrounds daqui, criar esse senso de valor, sendo que às vezes as coisas elas estão ali nascendo de uma mesma experimentação e com um valor muito, assim, ambas têm muito valor, pelo menos pra mim eu consigo dizer isso, né? Então eu queria trazer essa polêmica aí, cutucar essa ferida aí com a mão inteira então, dentro dela, agora, eu acho na mão, eu vou pôr o braço. Baixa do Bauhaus é reggae, né, minha gente? Então, que é música negra. Então, eu acho que esse preconceito, ele tem um endereçamento, que é um endereçamento de classe, de cor, né? A gente sabe disso. Por que alguns gêneros são colocados, né, no preconceito? A mesma coisa a gente pegar um pouco até eu vi que tinha na nossa pauta aqui, viajando um pouco a questão do preconceito com os cybergóticos, aí tem uma coisa da juventude, de ter preconceito com as pessoas mais novas, então sempre vão se criar essas barreiras, mesmo no meio mais alternativo, vão se criar essas hierarquias aí de capital cultural e tal, como diria o Bourdieu, a partir de alguns marcadores de identidade, né? Então é importante a gente relembrar. Acho ótimo esse teu apontamento, Daniel, porque é isso aí mesmo, né? O funk ele pega, o funk carioca ele pega o electrofunk, o Miami Bass dos Estados Unidos, aí ele mistura e com uma coisa nossa e feita, né? Isso acho que é importante a gente falar, pensando no lado tecnológico e no lado cyber,
feita na gambiarra, né? Feita em coisas baratas e com a popularização dos computadores em casa e do celular hoje em dia, né? Cada vez mais. Então, acho que se o governo brasileiro fosse esperto como o pessoal da Coreia, o funk seria o K-pop, e a gente estaria vendendo horrores. Eu sempre digo isso nas minhas aulas, faltam políticas públicas para se pensar isso. O Brasil tem tudo para ser uma potência, exportar que nem a Coreia fez com o K-pop. É verdade. Tem um comentário ainda que eu queria afundar mais ainda na ferida, deixá-la bem aberta, exposta mesmo. Que é assim, existe o gótico que ele é 50% desconstruído, só que ele não assume, né? Ele fala assim, gente, tá tudo bem gostar de vários estilos musicais. Ou seja, ele já entendeu que você pode ser eclético e tá tudo bem, sim. Ótimo, é uma parte que eu acho que assim, que é o mínimo. Então, tá tudo bem você gostar de funk e gostar de gótico, só não pode misturar as coisas. Não vamos falar do cyberpunk, ou vamos? Eu acho válido falar sim, já que a gente tá nessa vírgula aqui, né? E inclusive, só antes de falar nisso, jogar mais uma coisa, que a tradição de música eletrônica e rave e festivais no Brasil nasceu lá pelos lados de Manaus também, né? Porque eles tinham acesso ao maquinário, né? Porque estavam mais próximos ali de importar. Então tem todo um vídeo, na verdade, depois eu posso colocar no comentários, que eu vi recentemente, que conta essa história, né? Que as primeiras raves, as primeiras baladinhas foram em Manaus. E tem toda uma tradição também de experimentação em música eletrônica de lá, que no resto do Brasil rola um certo preconceito, eletrobrega e tudo mais, e tipo, pra gente ver que a gente só pegou o que era estrangeiro, aceitou como sendo o mais válido que tudo e, tipo, jogou pro tapete essas coisas que são nossas, que não vou dizendo que poderiam estar correndo juntas e sendo experimentadas de outra maneira, né, criando uma coisa totalmente nossa, mas não é o que acontece. Até nos anos 90, aqui em São Paulo, teve o fenômeno, né, o movimento dos cybermanos, que é uma coisa que vem da periferia, enfim, da ZL. Então tem toda essa relação também, que é o pessoal que curtia música eletrônica, mas que tinha um visual meio misturado com rap, meio com funk, e que tem a ver, que está dentro dessa tradição toda também, né? Porque essas subculturas, elas vão se mesclando, vão se misturando. Então, se a gente lembrar ali nos anos 80 e 90, a gente que é mais antigo, a gente sabe que nos lugares mais padrões, ou em outros lugares, né, tocava o front, as coisas eram misturadas, né? O Prodigy, eu acho que foi uma banda que teve essa pegada, porque eles na Inglaterra também, vêm da periferia, então a gente não consegue fazer essa conexão, né, nessa questão, o que é periferia, né? Tem vários autores hoje que vão falar que há conexões entre as músicas de todas as periferias, seja da África, da América Latina, enfim. Então acho que os cybermanos foram um movimento muito forte aqui em São Paulo, né, nos anos 90, início dos anos 2000. E puxa justamente com o que a Lari quis trazer, né, tipo, todo esse comentário, né, Lari? Sim, acho que a gente tem que voltar justamente para falar da música e os tipos, né, das tradições eletrônicas. Tem aí um mito base lá nos anos 70, que foi criado depois do começo dos 80, de que teve um ano zero aí, em que a música começou e foi fundada por deuses puros londrinos, né? 77, né? Os novos Beatles. E começou tudo do zero. Por geração espontânea, surgiram vários estilos musical pós-77 chamado pós-punk. Não existiu nada antes, né? Esse é um mito de criação que foi feito aí por alguns jornalistas que talvez tenham construído a sua carreira em páginas em cima dessa historinha, né? Mas o pessoal recente que pesquisa a história da música tem desfeito isso aí, mostrado muita coisa interessante. Sobre funk que a gente estava falando, tem lá uma playlist no site Gothic Station, que é exatamente chamada, ironicamente, de pós-funk, que é uma coletânea que eu fiz de músicas do pós-punk, com base funk, né? E tem muitas, tanto passando por Love and Rockets, Bauhaus, Cabaret Voltaire e New Order, enfim. É uma lista enorme lá, vão dar uma olhada. Tem muito disso aí, você tem uma mistureba fantástica no que foi chamado de pós-punk, talvez
deve ser chamado New Music, como se tentou na época e não pegou o nome, né, outro nome qualquer, mas você tinha uma ebulição musical muito grande no final dos anos 60 e dos anos 70, que misturava elementos de muitas culturas diferentes, certo? Uma coisa curiosa, tem a batida tribal famosa no gótico, né, o pessoal diz, surgiu por geração espontânea. Vai lá, tem a historinha da Orquestra Royal de Tambores do Burundi, que foi popular na Europa no começo dos anos 70, vendeu muitos álbuns, que era uma gravação de batidas tribais do Burundi mesmo, que ficou famosa, e músicos do rock começaram a usar essa batida, foi sampleado, e para trazer mais próximo, o safado do Malcolm McLaren enfiou essa batida no Adam and the Ants, cujo baterista era quem? Nosso querido futuro baterista do Silks and the Benches, o Fofo, né? E tá aí a nossa batida tribal, de onde vem, né? Claro, o pessoal ouviu isso e começou, vamos imitar alguma coisa parecida. Ao mesmo tempo, o pessoal tava, o nosso amigo Johnny Podre foi para Martinica, não encontrou o Frank Zappa, mas trouxe muito reggae e isso estava enfiado no Peel, né? Sendo que o próprio Johnny Rotten já conhecia muito do quê? Daqueles malucos da Alemanha lá que estavam misturando todo tipo de música eletrônica, né? O pessoal do krautrock, né? Do krautrock, né? Isso era conhecido. O John Peel, até 1976, esse pessoal do krautrock, ele estava tocando lá. Todo mundo conhecia. O pessoal que era descolado de música manjava dessas experimentações. Então tinha um caldeirão, um cadinho cultural aí que era muito quente e com muita coisa diferente. Então não surgiu nada por geração espontânea. E é um caldeirão multicultural todo lado, gente. Sobre música eletrônica, eu queria explorar todo mundo aqui, tentar relembrar um pouco as origens, que não começou nos anos 70, né? Você tem aí a música concreta, tem a música eletroacústica lá dos anos 40, 50, né? Não sei se a Adriana podia falar um pouquinho sobre isso também, e depois a gente retomar a história dos anos 70 e 80, né? Não, acho que assim, a gente precisa lembrar, né, que a música eletrônica, ela vem de uma vertente da música, abre aspas, tá? Que esse termo é horrível, erudita ou clássica e tal, que era estudada na universidade, eram as experimentações que estavam sendo feitas ali, né, Stockenhausen, mesmo antes disso, Bela Bartok, que já vai trazer elementos. Então, às vezes se perde, né? E hoje a gente tem um problema, assim, que apesar de a gente ter um monte de fontes de informação na internet, algumas coisas vão se apagando, né? E aí parece que as coisas, isso que o Kipper falou, né? Parece que surge por geração espontânea, do nada, né? E nem às vezes eu brinco que o pessoal acha, o ativismo surgiu com a internet nos anos 90. Não, gente, por favor, né? Vamos respeitar as pessoas que vieram aí, que estavam fazendo as coisas antes. Eu sei que é difícil, às vezes, ter essa perspectiva mais historiográfica, mas ela é muito importante para a gente conseguir entender e também entender de onde é que vem essas coisas. Claro, ali a música concreta, a música eletroacústica ainda tem um quê, assim, muito elitizado, justamente por ela estar muito focada na questão da universidade, da música clássica. Enfim, ela é um desdobramento disso, né? Dessas experimentações. E aí depois ela é retomada com uma mistura com o pop, aí sim, nos anos 70, né? A gente precisa lembrar que Kraftwerk eles foram alunos do Stockenhausen, né, gente? Então eles tinham todo esse background de música, da música como se entende hoje, a coisa mais erudita, elitista, etc. E aí eles sintetizaram justamente isso com a música eletrônica mais popular e também bebendo de outras várias fontes, né, dessas bandas. Não deixando de perceber também os privilégios dessas pessoas em justamente isso ser validado justamente por causa disso, porque foram homens brancos e tudo mais, assim, que foram europeus e que foram validando automaticamente, né? Eu tenho o cartão de validação que passa por aproximação, assim. E aí depois, claro, o África Bambata, ele vai fazer essa ponte puxando o Kraftwerk, por isso que não faz sentido essa coisa do preconceito com o funk e tal, por conta disso, né? E não sei se vocês sabem, no Brasil já se tentou várias vezes criminalizar o funk, assim como na Inglaterra, nos anos 90, teve lá uma lei que tentou criminalizar as raves de música eletrônica. Então, qualquer coisa que tente criminalizar um gênero musical, né? E sempre tinha desculpa por causa das drogas. Mas tem drogas em todos os gêneros musicais, em todas as festas, do mais rico ao mais pobre. Mas sempre há um endereçamento, que se a gente olhar qual é esse endereçamento, a gente vai ver classe, raça,
e outros marcados do gênero, enfim. Puxar uma coisa que o Keeper tava falando antes, né, dos caldeirões e tudo mais, da música, que, voltando também na parte incestual do gótico e cybergótico, que é a prova de que o cybergótico tem esses frutos, porque a música eletrônica, o EDM, né, a música dançante eletrônica, ela tem a sua origem aí, que nem vocês estavam falando, na parte clássica, experimental e tudo mais, e, logicamente, com o advento dos instrumentos eletrônicos, sintéticos e papapá. Só que ela por si só, a música eletrônica gera dance, gera house, gera techno, gera trance e gera subgêneros de música eletrônica infinitos, assim. É uma paleta de cores inteira só de gêneros de eletrônico. Só que, justamente, o EBM, ele vai puxar do lado pro gótico. Então, quem conhece essa cena cybergótica não veio pelo eletrônico, geralmente. Ela vem porque ela tava no gótico antes. Ela, pô, é da onde que a pessoa vem, sabe? É uma coisa de família. De família mesmo, que a gente tava falando. E dá pra dizer até que essa paleta de cores no gótico é uma que vai do branco pro cinza e pro preto, né? Não, um vermelhinho ele também. Cor de vinho também. Mas assim... E aí vai gerar, daquele caldeirãozinho, você pega cada porçãozinha que você vai colocar, vai lá, Dark Electro, Future Pop, Harsh EBM, vai sair um monte de o próprio panelinha. hip hop, gente, que já mistura com o hip hop, né? Então, que tem esses elementos também. Hoje em dia a gente tem o trap aí que já tá misturando com outras coisas. Então, assim, é um desmembramento infinito, né? Que nunca vai terminar. E o próprio trap que ele tem, assim, se você for pegar alguns artistas do trap e dessas vertentes que surgem depois do trap, eles têm elementos que ligam muito com a música eletrônica gótica, né? Uns elementos de uma sintetização mais pesada, uma coisa com uma vibe mais dark mesmo, mais dark wave até, né? A gente vê por ser uma coisa de jovens, vamos dizer assim, né? Falando que nem uma pessoa da idade que eu já tenho, né? Quando você vê uma coisa do comportamento dos jovens, né? Existe uma certa, assim, o jovem gótico, ele fala, essa coisa do trap, nada a ver, esse pessoal tá inventando, uma coisa de poser, né? E por aí vai. Eu queria lembrar sempre a cronologia da coisa, que esses elementos aí, todos de música eletrônica, estão entrando na formação musical antes do post-punk, antes do 17. Isso já estava presente lá. Inclusive publicamos agora na Ghost Station 7, já está no site, já tem esse artigo, que são entrevistas do baterista e outros membros do Joy Division, contando a história das influências musicais dele. Eles comentam lá, tanto o pessoal do krautrock nas batidas, e tem um trecho engraçado. Eles tocavam sempre Kraftwerk na abertura dos shows, e eles comentam com um técnico de som, quando estavam gravando o som do Joy Division, a referência de mixagem, eles dão como referência o Kraftwerk e a Donna Summer. Em 77 lança uma música do Moroder, que é I Feel Love, que era uma coisa completamente espacial, ultramoderna para a época, né? Se vocês ouvirem essa música, vocês vão ver que a base dela é completamente alucinante, se vocês ouvirem, pensarem que isso está em 77, tá? E é um desdobramento da disco music, né? Exatamente. Que veio muito então você vê que tanto essa coisa que a gente acha ultra true, mega dark, depressiva, corta os pulsos do Joy Division, tem uma interface, uma base muito próxima de coisas que a gente tem, às vezes, quer colocar longe com a própria disco. E você está mais próximo da disco do que a gente gostaria muitas vezes de admitir. Lembrando também do contexto ali geográfico, que Manchester, né, é o berço da Revolução Industrial Inglesa, né, então tem toda essa coisa da atmosfera, do industrial, como a gente vai falar depois, e também ali teve um movimento muito forte do que a gente chama de Northern Soul, que por causa dos fluxos de migração jamaicana e de outros países da África que estavam colocando ali, tem bailes, né, eu fiz uma pesquisa intensa por 4 anos em Manchester, né, que a gente teve um projeto lá com a Universidade de Salford, e aí eu tive lá efetivamente vendo as coisas, né. Então, como isso não está separado, parece que na nossa cabeça de algumas pessoas está separado, mas está tudo junto. Então, tinha baile soul, né, lá, e que esses bailes soul, depois o Hacienda ocupou um pouco desse espaço dos bailes soul. Então, vocês vejam, tá tudo ali em família mesmo. Queria puxar um gancho também para vocês que não viram o episódio 3 do nosso podcast, que chegaram depois nessa nave. Voltem também pro episódio 3, porque a gente deu um contexto bem legal, puxando a parte do disco
e as baladas GLS e como isso chegou até nós undergrounds. Voltem lá nesse episódio também. Fazendo um comentário rapidinho, bem rapidinho mesmo, sobre a questão da disco, né? Que a disco, na sua época, ela sofreu um apagamento, né? Por causa tem toda a historinha do cara lá que era radialista, que ele foi demitido porque não queria tocar disco, só queria tocar rock. E ele criou um movimento todo que culminou na queima de discos de artistas disco, mas também de muitos artistas negros, né? Tem que lembrar isso. E houve esse apagamento justamente porque o disco, ele tinha uma característica de ser um estilo musical, assim, primordialmente de negros, mulheres, pessoal LGBT, né? Era um agregador dessas pessoas e ele começou a tomar muita força. E foi apagado justamente por isso. O preconceito nasceu por isso, não porque a música não tinha qualidade, não tinha, assim, não era popular, até porque ela estava invadindo o meio pop, né? Dá pra dizer isso, ela começou a influenciar, mas foi apagado justamente por ser uma música desse demográfico que o homem branco tradicional comum não gostava de ver tendo destaque. Mas eu queria voltar aqui, eu queria saber, assim, para comentar pro pessoal, quais são as vertentes eletrônicas ou com influência eletrônica que o gótico ouve, tanto os waves quanto o EBM, industrial. O que a gente pode dizer de cada uma dessas, assim, bem rapidamente, até pro pessoal se situar, né? Tipo, mas que música que o cybergoth ouve, ou que música eletrônica ou cyber que o goth ouve, né? Quais são esses estilos? Acho que talvez tem uma questão de definição do que é música eletrônica, né? Eu tava lembrando aqui que o Kraftwerk, ele esconde os primeiros 3 álbuns, né? Que em muitas partes eles fazem o mesmo som que eles vão fazer depois, de forma acústica. Se você ouve outras bandas do Krautrock, você tem o mesmo conceito, ainda feito de forma acústica, né? Isso vai evoluindo e depois feito de forma eletrônica. Então, às vezes o mesmo conceito pode ser realizado de várias formas, né? Isso vai influenciar tanto bandas, digamos, analógicas quanto eletrônicas digitais, né? Inclusive o pessoal do Joy Division comenta que eles não fizeram um som mais parecido com Kraftwerk antes por falta de equipamento, né? Ou de grana para comprar equipamento, né? Então a formação musical às vezes não vai pela definição dos instrumentos e da tecnologia, né? Inclusive naquele documentário, não sei se vocês já viram, ele tem disponível aí no YouTube, o Synth Britânia. É muito bom, ele realmente vale a pena. Eles vão mostrar justamente isso, essa troca de influências. Claro, eles vão focar muito ali Alemanha e Inglaterra, né, como é que se dava essa troca, mas aparece isso que o Kipper tá falando, fica bem claro ali no Cabaré Voltaire, daí que o pessoal começou a vender guitarra para comprar sintetizador. Ainda era caro naquele momento, né, não tinha essa popularidade que tem. Então falando assim dos subgêneros, eu acho que dá para fazer várias arvorezinhas, né, genealógicas aí, uma mais focada no que a gente chama aí de pós-punk, que é até difícil, né, o Kipper até falou, que é que tá ali com a New Wave, né, na verdade. Então tem várias relações, que aí é um pouco mais essa coisa da Infinitive Guitar, que é essa guitarra infinitiva aí que vai tocando, que não é aquele solo lá do progressivo, do hard rock. Aí a gente vai ter também essas vertentes mais, né, começa com o industrial mais experimental, depois a coisa fica um pouco mais pop, mistura com o techno. O techno é muito importante, né, nos anos 90. Tem até um texto do Alexander Monroe, que é um cara que de vez em quando toca com o Laibach, e ele é pesquisador, ele é da musicologia, ele fala que o techno, ele tá junto ali com o industrial no início, né, dos anos 90, e ele vai influenciar, o Depeche Mode vai se influenciar pelo techno, outras bandas mais do synth pop também. Então tem essa característica mais melódica, que eu acho que a música eletrônica, que tem a ver com o gótico, ela tem uma ramificação, assim, a grosso modo, tá, gente? Porque é muita coisa pra falar. Ela vai ter uma ramificação mais melódica, que é essa que vem do synth pop, depois o future pop e derivados. E aí uma mais focada na batida, que aí vai ter mais a ver com essa coisa do techno, né? Ou, por exemplo, o future pop e o synth pop. O future pop, sobretudo, ele vai ter muita relação com o trance, já no início dos anos 2000, né? Que o trance é aquela coisa mais melódica, que veio da Holanda. E lembrando, né, que o EBM ele surge na Bélgica, então também tem um contexto que sai desse eixo Alemanha,
Inglaterra, enfim, né, anglo, e aí vai para um outro coisa. Hoje em dia a gente tem dream pop, o próprio shoegaze em alguns momentos ele se conecta com, embora seja música eletrônica, mas ele tem uma coisa de experimentalismo, como o Kipper falou, né? Então eu acho que tem todos esses waves, synthwave, retrowave, que hoje se fala bastante também, que aí vai ter elementos visuais, lembrando sempre, quando a gente pensa na música, a gente não pensa só na sonoridade, a gente pensa no contexto de produção, contexto geográfico e no visual também, né, gente? Então, cada uma dessas derivações vai gerar um tipo de visual aí, e isso é importante para essa popularização. Até teve um tempo aí no metade dos anos 2000 que surgiu lá aquele Witch House nos Estados Unidos, tem muita relação também com o trip hop, e por aí vai, assim, são muitas derivações, assim, pra gente pensar. E por fim, eu diria assim, que eu acho que hoje, o que tem de mais legal, eu acho, nessas vertentes todas, é o que está vindo de países fora desses eixos, né? Se a gente pensar, muitos países da América Latina, o México é uma cena fortíssima, Turquia, leste europeu, eu acho que é o que tem surgido de mais legal, assim, fora desse circuito mais padronizado Europa e Estados Unidos, né? E claro, tem, por exemplo, a gente chega num nível que a gente tem uma banda como Prayers, que é dos Estados Unidos, que é o que ele se auto-intitula Xologot, que ele misturou rap, né, que aparentemente parecia não ter nada a ver com gótico. Rap, a música eletrônica, as influências dele é rap, synth pop e Bauhaus. E aí ele traz todos... Parece maravilhoso isso. É maravilhoso, ele traz todos os elementos mexicanos do Dia de los Muertos, que tem tudo a ver se a gente pensar com o gótico, de como eles lidam com a morte, a Santa Muerte. Ele tem clipes cantando em espanhol, clipes falando da questão indígena mexicana, né, do colonialismo. Então é muito interessante o que a gente está vivenciando agora. Por isso que eu não gosto dessa coisa nostálgica, passadista. Eu acho que a gente tem que viver o presente, assim. Então tem coisas muito legais acontecendo pelo mundo. Né, é muito legal isso. E por falar nessa, vamos dizer assim, estamos na era digital, né? A gente já tá na era digital há muito tempo, né? Acho que tem uns 20 anos quase que a gente tá na era digital, a era da internet, das mídias sociais. Começam a ter criações, né? E como você mesmo citou, baseadas nisso, baseadas até, vamos dizer assim, nessa vivência cibernética que a gente tá tendo e que a geração atual tem muito mais. É uma geração que já nasceu nas mídias sociais, já nasceu mexendo em celular, em computador, e sabe melhor do que muita gente, vamos dizer assim, de gerações anteriores que cresceram acompanhando essa evolução. E se criam realmente novos estilos, que nem o trap mesmo. Ele nasceu aí do Cloud Rap, que é por causa do iCloud, se eu não me engano, né? Que é aquela plataforma de subir música, né? E sons. Até hoje em dia tem o Hyperpop, que é uma mistura de tudo isso, que tem uma questão de sintetizador no máximo, e distorções e sons de videogame, de computador, e músicas que falam sobre isso, né? Eu acho que aí a gente consegue traçar um paralelo e voltar para quando o cybergot, vamos dizer assim, pousou no Brasil ali. Aí eu realmente não sei se foi uma coisa muito mais para os anos 90 ou mais para os 2000. Nos 2000 tava mais em voga, né? E eu consigo falar mais dos 2000 porque é uma época que eu já tinha consciência das coisas que estavam acontecendo, já estava me tornando gótico, vamos dizer assim, ou me descobrindo. Mas como que foi essa aceitação no Brasil? Vamos voltar um pouco na linha do tempo e falar daqui de onde a gente tá, né? Como foi quando o cybergot, assim, começou a pipocar aí pelos rolês góticos no Brasil, vamos dizer assim, pela micromídia? Como que foi isso? Historicamente, eu tive fora do Brasil entre 99 e 2002, então não acompanhei a transição. Mas eu lembro que em 2002, quando eu cheguei aqui, estava aparecendo o cybergot aqui, 2002, 20 anos atrás, né, junto com os emos. Das leituras do que eu conheço, eu sei que o cybergot começou antes lá fora, né, tem registro já de pós-95, então não é uma coisa nova aí, de forma alguma, é uma vertente aí com já quase 30 anos, né. Eu lembro que quando apareceu no Brasil aqui nas festas de mais vanguarda, né, era muito integrado com o gótico, não era como uma vertente separada, né. Na época o future pop estava muito em voga, era o estilo novo da época, né, por volta de 2000, 2002, né. É isso, bombou na época, como a Ada já explicou, o estilo future pop com mistura de synth, IBM e trance, né. É isso que eu posso dizer, que chegou aqui em 2000 pouco.
tava fora também. Eu voltei em 2005, fiquei um ano fora do meu sanduíche e tal. E lá fora, nos Estados Unidos, onde eu tava, era muito forte. Entre 2003 e 2004 foi muito forte. E também não senti essa separação. Por exemplo, eu frequentava um lugar que era uma Ray, lá em Boston, e misturava tudo. Assim, então tinha tinha show do Faith and the Muse, e aí tinha festa de EBM, era tudo junto. Eu não tinha muito essa separação. Quando chega aqui no Brasil, aí eu tô de volta, eu volto em 2005 e vou morar em Curitiba. E aí começa a ter umas festas. E o pessoal, eu achei muita resistência. Eu comecei a receber, o pessoal tinha uma festa chamada Demônia lá em Curitiba, e tinha algumas outras, então que eu tinha até uma hostess que era super cybergótica e tal. E aí as pessoas tinham preconceito, e mesmo nos fóruns online, no tempo do Orkut, esses mascrinha, essas pessoas com essas dancinhas, a mesma coisa que a gente ouve hoje do TikTok, que tem dancinha no TikTok, se falava do cybergótico. E eu acho isso assim um absurdo. Eu sempre fiz questão de ironizar, acho que é legal, eu acho que é um subestilo também. E aí até eu sempre falo assim, olha, quando eu tô viajando, os cybergóticos geralmente salvam a minha... Se eu tô perdida, teve uma vez na Alemanha que eu tava no meio do nada, assim, eu tava tentando achar o lugar do show, eu fui num show do Priest, aquela banda de synthwave, e eu vi os cybergóticos fazendo dancinha, e por causa deles eu achei onde é que era a estação. Então, assim, eu não me perdi. Aí eu sabia que eu tava indo pro lado certo pra achar o lugar do show, que era num lugar bem difícil, assim, de chegar. Então, eu acho que esse preconceito tá muito alinhada com a questão de juventude, que eram pessoas mais novas, que tava uma questão geracional. Eu não quero passar o bastão. E de um conservadorismo que algumas pessoas vão com a idade tendo, assim, não, porque isso não é e tal. Então, acho que é um pouco por aí. A recepção que eu vi foi essa. Depois, eu acho que as coisas meio que... Hoje, talvez as coisas estejam mais misturadas, assim. Então, até porque deu uma sumida, assim, no pessoal com visualzão. Mas lá fora, eu também não vejo mais essa... Não vejo muito essa treta, diríamos assim. Mas subcultura, a gente sabe. Grupos humanos vivem de treta. Vivem dessas hierarquias, seja de gênero, seja de... Principalmente essa questão da faixa etária, ela é central para definir isso. Mas um dia a gente teria que fazer um episódio aqui analisando por que essas hierarquias que se estabelecem são diferentes no Brasil e por que o Brasil tem um foco tão forte nessa coisa conservadora e passadista. Eu acho que é uma coisa nossa que a gente tem que analisar um dia, mas isso merece um episódio especial. Eu também acho. Eu ainda não tenho resposta para isso, sabe, Kipper? Mas o Brasil realmente assim, se supera nisso. As pessoas querem ficar fixadas e são em várias cenas, porque eu como pesquiso várias coisas às vezes e tipo assim, aí tu vê assim, se repete, só muda o lugar, assim, só muda o gênero musical e tal, mas assim, é tudo meio igual, assim, as pessoas querem ficar naquilo que elas já conhecem. Eu tenho uma impressão assim que é uma questão de zona de conforto, aliada com a mentalidade brasileira que já tende a um conservadorismo, como a gente viu, né? Não preciso nem falar de todo esse contexto aí. E eu acho que até essa questão, voltando até com outros episódios que a gente já fez aqui sobre emo, sobre outros estilos, até sobre o Gothic Metal a gente fez também, eu acho que tem uma questão de autovalidação, sabe, da pessoa, tipo assim, não, eu sou tradigote e eu me valido como muito mais gótico do que todo mundo, apontando como aquele tal vertente ou aquele outro estilo não é tão gótico quanto eu, então se ele é menos, eu sou mais. Pra mim é meio que uma leitura disso também, assim, sabe, esse emo gótico aí não tem valor nenhum, é feio, é infantil, é não sei o quê, e olha pra mim como eu sou muito gótico, porque eu tô apontando o que tem de errado nele, então acho que tem isso. E nos 2000, vamos dizer assim, final dos 2010 pra agora 2020 e tal tudo, com essa coisa do TikTok e tudo mais, teve não vou dizer um ressurgimento, mas se colocou um foco nesses outros gêneros, por exemplo, o cybergoth, né, até por causa de influencers góticas que surgiram, que também sofrem preconceito, né, porque, é gótica de internet, é gótica de YouTube, essas coisas, então cria-se um novo tipo de preconceito que começaram a trazer essa questão do gótico eletrônico e tudo mais, e até a coisa da dancinha, eu acho que dá uma colada muito boa com essa coisa do preconceito, e os apelidos que dá pro cybergoth, a Emília, essas coisas tudo pra diminuir, que a gente
gente ouve por aí, né, e para invalidar realmente. Então, nessa época das mídias digitais, a gente acaba tendo um ressurgimento desses subgêneros e um foco maior desses subgêneros, mas também um ressurgimento muito forte desse preconceito. E eu diria que até não é só por pessoas mais velhas, isso que eu acho engraçado. Tem um recorte do pessoal, vamos dizer assim, mais velho, mais tradicional, que tá apegado ali na coisa dos anos 80 e depois tá apegado na coisa dos anos 90, né? Que o pessoal começou a validar o metal sinfônico ou o gothic metal para poder invalidar essas coisas que vieram depois, né? Então a história vai se renovando e se repetindo. Mas com o cybergoth continuou um pouco disso, assim, né? Tipo, agora o pessoal tá aí aparecendo com máscarazinha no TikTok e fazendo as dancinhas e não sei o quê. E tem até aquele vídeo dos cybergoths dançando que ficou muito famoso, virou GIF, ficou uma coisa... É um meme, né? Virou um meme. Eu adoro, eu uso direto aquele meme. Eu acho que tem a ver com a popularização. As pessoas têm uma dificuldade de entender quando algo sai da bolha delas, sai, e elas querem um tipo de controle, uma validação. Não, eu conheci isso antes, eu sei. Então tem muito a ver com isso, eu concordo contigo, Daniel. E eu acho o TikTok sensacional. Para mim, o TikTok hoje é a rede social que mais tu consegue ver coisas relacionadas a subculturas, é o TikTok, porque se tu setar ali o algoritmo, ele é o que mais vai te entregar coisas assim. Então e essa coisa da dança tem muito a ver com preconceito em relação ao corpo, né? As pessoas querem tirar o corpo totalmente, que tem a ver com a coisa da desmaterialização do cyberpunk que a gente estava falando antes, né? Então elas não querem que os corpos diferentes estejam ali ocupando determinados espaços. Então a dança, ela incomoda, ela é incômoda. E sendo que o gótico sempre teve uma relação com a dança, então eu acho que isso até é uma falta de entendimento do que é a cultura, né? Então eu acho que a dança, eu acho que ela é central. E eu acho que essa coisa dos influenciadores e influenciadoras, sobretudo, que são os que mais recebem hate, isso merece um episódio só para falar disso, porque é também um outro assunto aí que é bem polêmico. Quem lembra dos caminhões de gás que passavam na rua com aquela musiquinha, né? Tinha uma piada de gótico que era a seguinte: gótico dança até para o caminhão de gás. Passa o caminhão de gás, sai um monte de gótico dançando atrás. Isso era uma piada por quê? Porque quem era da cena gótica sabe que gótico é uma criatura dançante, rebolante, que solta a pena na pista, tá? Isso é uma característica nossa, né? Apareceram outros estilos, por exemplo, quando teve aqui a nossa invasão cultural do metal, no começo dos 2000, era uma diferença forte, porque, em geral, é um pessoal que não dançava. No metal, você tem uma tradição de não rebolar, você bate cabeça, você mexe outra parte do corpo. Mesmo na música eletrônica, você tem, é curioso e irônico olhar como o cara, digamos que é trad, conservador, que aceita o IBM antigo, né? Ele vai criticar a música eletrônica do cybergoth, porque a forma de dançar é muito diferente, implica uma apresentação de corpo diferente. O cyber, ele recebe alguns preconceitos que eram tradicionais no Brasil ao gótico e a cenas, digamos, GLS, GLBTI agora, né? Então você tem preconceitos que aí são travestidos de musicais, quando são outros tipos de preconceitos, né? Para uma comunidade libertária, tá com bastante valor conservador, hein? Vamos rever esses valores. Mas não é todo mundo, né? Você tem que... foi comentada essa coisa do discurso conservador em jovens, né? Mas isso, como eu costumo dizer, essa ideia de desvalorizar um outro estilo é uma máquina automática de produzir capital cultural para si, que o jovem abraça, assim, muitos deles, imediatamente, né? Você ganha capital cultural sem ser nada em 10 segundos, né? É só você dizer que o outro é menos, você dizer que o outro, desvalidar o outro, né? Por isso que isso atrai muitos jovens também, que adquirem esse discurso e reproduzem esse discurso uma forma de se valorizar, né? De se colocar tudo para si, e nessa aquisição do capital cultural, como o Kipper falou, né? E eu acho essa coisa da dança muito legal, isso que tu trouxe, Kipper, porque é bem isso aí. É um disfarce para outras questões. E justamente o meu choque mesmo quando entrou essa coisa do metal foi isso, essa coisa de não ter a dança tão forte, um outro tipo, né, de corpo
corpo mexendo, que é a cabeça e tal. Então acho que isso tem a ver. E só para contar uma piada para vocês, em 2016 eu estava no meu pós-doc, eu fui fazer uma apresentação no Centro de Estudos Góticos de Manchester. Manchester tem na Manchester Metropolitan University, eles têm um centro lá só dedicado à pesquisa sobre o gótico, é mais literatura e cinema, mas entra algumas coisas de música às vezes, e eles me chamaram para falar sobre essa questão do Brasil, enfim, estavam super curiosos, e eu coloquei aquele vídeo da... A pessoa sempre tem que causar, né? Coloquei aquele vídeo da Ivete Sangalo, que tem com os góticos baianos dançando Ivete Sangalo, e as pessoas amaram, foi impressionante, assim, foi muito engraçado, eu esqueci agora o nome da música, mas se vocês botarem no Google, e aí bugou a cabeça das pessoas isso, sabe? Porque eles ficaram fazendo várias perguntas, aí mostrei coisas do pessoal no verão, a questão do uso, né, de roupas. Até tem uma orientanda minha, Estela, que pesquisou no mestrado a questão das festas góticas no Rio de Janeiro, que é um lugar que é quente, como é que é o visual das pessoas e tal. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente trazer essas questões também pro nosso contexto, né? Que foi muito legal ter passado esse vídeo, porque as pessoas ficaram muito impactadas, né, com esse. E aí tinha um pesquisador lá, que é um pesquisador dos estudos de terror, que é o Javier, que ele é catalão, mas está radicado na Inglaterra, e ele disse, não, é que nós que somos ibéricos, a gente entende as coisas de outra forma, enfim. Aí também trouxe alguns apontamentos, foi muito legal, assim. Queria comentar uma coisa sobre o Do It Yourself na música eletrônica, né? Tava lembrando aqui do livro sobre o Cabaret Voltaire, a banda, né? Que comenta que eles começam a banda lá entre 73 e 75, talvez a Adriana me corrija melhor exatamente quando, mas eles comentam que ouviram o Brian Eno falando que qualquer um podia fazer música. Essa ideia já estava presente na música eletrônica há bastante tempo, não? A ideia do minimalismo, a ideia de qualquer um pode fazer música, né? Pois sim. Eu sempre digo que o faça você mesmo, ele independe. O punk tornou isso um lema, mas ele já estava presente. Realmente a música eletrônica é super herdeira nesse sentido, é prévia e também depois ela traz de novo isso, né? Se a gente pensar também toda a questão da não centralidade em um artista só, né? Se a gente pensar os white labels de música eletrônica, que não tinha nem o nome, né? O DJ chegava na pista e botava. Então tem tudo isso, que a disco music também teve. Então todas essas conexões aí de que a música era para todos, que não tinha que ter tanta separação entre o artista e a audiência, né? Então tudo isso aí já tava por aí nesse momento, né? Que é uma reação àquela coisa do rock arena, do progressivo, dos grandes shows. E agora a gente vê tudo isso convivendo de novo, né? Grandes shows, de novo cobrando milhões, e área VIP, principalmente no Brasil, né? Fico muito abismada dessa coisa da área VIP, desses preços estratosféricos, né, nesse país. Como então, se a pista já não parecesse um VIP, né? Pelo preço. Uhum. Mas o Brasil, acho que também isso tem a ver, né? Essa coisa aí de fazer uma digressão total da área VIP, assim, que é isso, é bem essa mentalidade da elite de se separar das pessoas. Então isso passa até para outros ramos da sociedade, né? Tem um pouco disso. A gente estava até elucubrando essa questão do que acontece no Brasil um pouco antes do episódio, né? E eu estava lembrando que, por exemplo, a cultura no Brasil, ela marca a nossa situação colonial. Por exemplo, a geração antiga, sei lá, nos anos 40, 50, digamos, aprendia francês, aprendia piano, curtia tango e jazz, que eram coisas estrangeiras, né? Eram as coisas que demarcavam a sua cultura superior de uma classe social diferenciada em oposição à gentalha, digamos assim, né? Aí vem a geração seguinte, dos anos 80, em vez de aprender francês, aprende inglês, em vez de curtir jazz e tango, vai para a Inglaterra passar as férias, né? E traz um som diferente, né? Isso chega primeiro no Brasil com o nome de alternativo, mas vindo a partir
partir de uma classe que tem uma tradição, digamos, de superioridade como classe social. Então é um olhar diferente do que aconteceu lá fora, né? Talvez isso explique um pouco do conservadorismo inato e de algumas outras coisas que acontecem só no Brasil, né? Bom, galera, então, pelo visto, como vocês viram, esse assunto dá muito pano pra manga, dá uma manga aí de mangueira mesmo, não é manga de cabrita não, uma super mangueira. E aí, vamos encerrar o episódio de hoje, cada um dando uma indicação de banda mais alinhada com esses caminhos que a gente tá falando aqui hoje, de cyber, voltado pros eletrônicos, EBMs, eletros, tudo que tem relacionado nessa panelinha. A minha indicação fica com Colony 5, que é uma das minhas bandas que eu tenho mais ouvido ultimamente, que não sai do meu carro. É uma banda de future pop, então pra quem gosta de synth pop e quer caminhar um pouco nesse outro lado mais eletrônico, mais dançante, recomendo começar por essa banda, porque ela é bem agitadinha, só que ela não tem nada de muito agressivo, e ela carrega uns temas bem na linha cyberpunk também, né, falando do mundo e sustentabilidade, coisas assim que o cyberpunk traz na literatura. Ele coloca um pouquinho do cybergótico nele, traz o toque. Bom, eu queria indicar, acho que é uma banda também de future pop, que é o Hotter Sand, que é uma banda alemã que traz muitas temáticas, sobretudo de ficção científica. Eles têm um álbum que eles têm uma música dedicada ao Dr. Who, né? Exterminate, Annihilate, Destroy. E aí eles têm muitas temáticas nessa linha da ficção científica, inclusive um álbum inteiro só sobre essa questão da vigilância aí nas redes, questões políticas. Então acho que para quem quiser adentrar um pouco nesse universo, é uma boa entrada. Bom, beleza. Eu vou aproveitar a linha da Alemanha aí, que a Adriana trouxe, e vou pelo óbvio, vou recomendar Rammstein mesmo, que é uma banda aí de industrial metal e New Death Heart, que eu não sei pronunciar porque eu não sei falar alemão, mas é assim, é uma das bandas mais famosas, todo mundo conhece, e eu acho que eles brincam muito com questões aí do mundo do industrial, da masculinidade também, né? Eles zoam muitas coisas, e a música é muito boa. E eu vou contar pra vocês aqui que eu não conheci Rammstein por meio da música gótica, mas conheci num AMV de Evangelion, que também tem tudo a ver com cyberpunk, né? Então fica aí a minha pequena historinha aí pra vocês e a minha recomendação. Eu quero fazer umas indicações aqui, são musicais e de livros também. Como tem muita gente nova ouvindo o podcast aqui, eu sugiro que vocês ouçam a discografia do Kraftwerk, desde o álbum de 75, 74, Autobahn, e todos os posteriores, 77, tá? A Trans-Europe Express, e aí pra frente. Vocês vão ver algo muito engraçado, que é a base de muitas músicas que vocês ouviram e curtiram depois, lá de forma embrionária. Tem um livro ótimo que saiu em português, que é o Kraftwerk Publication, a biografia do David Buckley. É uma leitura muito interessante para quem quer conhecer mais sobre essa história aí. E claro, o livro da Adriana, que tá falando com a gente aqui, Adriana Amaral, que é o Visões Perigosas, uma arquegenealogia do cyberpunk, conta muita coisa que a gente comentou aqui, e muito dessas histórias da música eletrônica e do cyberpunk e do cyber em geral, tá bom? Então, são umas dicas para vocês começarem a se divertirem aí. E por falar nisso, Adriana, faça seu jabá, o Keeper já deu aí uma leve passada por ele, mas diga mais o que você faz aí no campo da pesquisa, no campo das escritas, o que você tem feito? Isso, agora eu tô aqui agora eu tô em São Paulo, né, depois de 12 anos no Rio Grande do Sul, né, então eu tô trabalhando aqui no programa de pós-graduação da Unip, Universidade Paulista. Infelizmente, para esse ano acabou já as inscrições para o mestrado, mas para quem quiser estudar gótico e subculturas em geral, questões da cultura digital, tudo comigo, tá? Mas pro meio do ano deve ter seleção de novo. Aí vocês me procurem aí nas redes, a Adri Amaral, é bem fácil. Tá para sair alguns artigos aí, depois eu deixo os links, né? Mas tem muita coisa, e também queria recomendar o trabalho da minha orientanda, a Estela Caetano, do Rio de Janeiro, que ela tem trabalhado com a questão a tese dela agora vai pro lado do gótico no Brasil, da música, né? E ela fez uma excelente dissertação de mestrado, se vocês jogarem no Google aí, que a gente agora tá vendo para publicar e tal, sobre festas góticas no Rio de Janeiro, né? Que aí já quebra um pouco a hegemonia de São Paulo. Então, acho legal também a gente ter essas questões geográficas também, né? Para ver como as coisas acontecem em locais diferentes aí do país. Então, é isso, gente. Aí me procurem, tenho meu grupo de pesquisa, que é o Cult Pop. Se vocês entrarem em cultpoplab.com, é o site, bem fácil aí, vai ver o que tem vários alunos pesquisando. Já orientei trabalhos sobre Riot Girls, sobre várias
várias cenas aí e aguardem aí, tô na obrigação de lançar um novo livro que já estão me cobrando, mas ainda agora tô me reorganizando aqui em São Paulo, vou ver se consigo fazer isso. Então, beleza, pessoal, isso aí também vocês podem encontrar a Got Prize no Instagram. Também tem uma novidade que agora nós estamos também no YouTube, então se vocês quiserem também é só no YouTube procurar por Got Prize que vocês encontram a gente lá também. E fora isso, eu vou deixar aqui no nosso descritivo do episódio as mídias sociais tanto da Gothic Station aí, do Keeper, quanto da Lari Mendes, onde você pode encontrar ela. Eu também, para vocês verem o tipo de besteira que eu faço na internet. E também do nosso incrível editor de som aí, o Carbon Kid 87. Então vocês também podem encontrar ali no descritivo do episódio todas as mídias sociais dele também para ver as coisas aí muito legais que ele faz pela internet. E vamos ficando por aqui. Lembre sempre que o futuro é cibernético. Encerrar a gravação. Beijo, Willis.